Na terra de Marlboro, não precisa nem escrever para o pau comer. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, na semana passada, a nação brasileira se viu empolgada, principalmente a sua mídia, por conta de uma surra homérica dada por uma lutadora de MMA a um sujeito que estava fazendo coisas muito inadequadas numa praia do estado do Rio de Janeiro. E por alguma razão eu imediatamente comecei a pensar naquele filme A Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, baseado num livro homônimo. O título, a começar pelo título do livro, essa laranja mecânica, a que se refere essa laranja? Na verdade, segundo alguns estudos, essa laranja seria, na verdade, um termo de gíria para designar o homem, seria o homem mecânico, Por que isso? Porque na história do livro e do filme, o personagem principal, o Alex, ele é super excitado pelo ambiente ao seu redor, completamente avassalado, intoxicado pelo sexo, pelo erotismo, que no filme aparece na forma dos móveis, das cadeiras, das mesas, da arte ao redor, toda remetendo, reproduzindo da maneira mais direta, mais imediata, os órgãos genitais, ou supondo posições sexuais ou coisa assim, de tal sorte que o personagem ele cresce numa sociedade completamente intoxicada, totalmente tomada pelo sexo e pelo erotismo, e nesse ambiente ele vai liberando suas forças instintivas. Ele é um cara completamente dominado pelo instinto sexual principalmente, e no meio do qual também se mistura a violência, porque onde há sexo desregrado também há questões de poder e logo a violência também, E ele então, junto com alguns amigos, sai aterrorizando a noite londrina, principalmente buscando alvos sexualmente atacáveis, até que num de seus ataques a coisa sai errada e ele acaba matando uma mulher, uma pessoa que resiste ao seu desejo, à sua iniciativa, Então, o personagem depois então é conduzido a um tratamento de caráter behaviorista, de condicionamento brabo, para tentar se ressocializar. Ou seja, a sociedade que o estimulou ao máximo no seu erotismo, que liberou, incentivou o seu instinto mais básico, um dos seus instintos mais básicos, Essa sociedade, depois que percebeu o dano que causou à mente dele, tenta consertar isso por meio da violência, de uma ação condutivista do tipo behaviorista, do tipo mais ou menos que acontece, do tipo mais ou menos experimentado pelo cão de Pavlov, pobre animal. Então o personagem completamente, digamos assim, lobotomizado, por um tratamento de choque violentíssimo, ele acaba se tornando um cidadão pacífico, mas completamente amorfo, completamente incapaz de se defender das agressões que vêm do mundo. Então é interessante observar que eu pelo menos percebo, de uma certa forma, que está se criando aqui no Brasil um clima parecido com o que o Alex vivia na Inglaterra do Laranja Mecânica, Na medida que a gente vê cada vez mais se proliferando por toda parte uma arte ou uma expressão artística de cunho fundamentalmente erótico e às vezes pornográficos, Ao mesmo tempo que a gente vê aumentar, crescer no Brasil, para grande prejuízo nosso, grande lástima, as agressões de caráter físico ou sexual contra a mulher. Eu faço uma distinção porque eu vejo assim, por exemplo, na agressão física
contra a mulher, uma espécie de imperativo político, uma questão de poder, assim, um impulso do indivíduo se sobrepor ao outro. Enquanto que na agressão sexual eu vejo mais o indivíduo querendo se satisfazer à revelia ou indiferente à satisfação ou ao prazer da sua companheira ou do seu companheiro. E isso tem acabado gerando situações de violências múltiplas, cujos casos mais aberrantes, a meu ver, são esses episódios desses indivíduos se masturbando dentro de coletivos, na frente de todo mundo, ou até numa praia repleta de gente, como aconteceu em Cabo Frio. As causas desse fenômeno têm sido, a meu ver, equivocadamente levantadas, porque o movimento feminista, que tem muito espaço na televisão, sempre traz à baila a questão do patriarcalismo, né? Ora, eu vivi numa sociedade bem mais patriarcal do que essa, com valores patriarcais muito mais fortes e muito mais presentes. E digo a vocês, eu nunca vi isso que está acontecendo agora neste país. Pelo contrário, eu aprendi com meu pai dentro de casa a ter muito respeito pelas mulheres e presenciei na relação dele com minha mãe o respeito que marido e esposa têm um pelo outro, né? E isso foi fundamental para a minha formação e para a compreensão de que não creio realmente que o patriarcalismo esteja por trás disso. Existem outros elementos. Para mim, o elemento mais predominante nisso tudo, tanto na agressão física como sexual da mulher, é a pornografia ou o erotismo fácil, barato, que está sendo veiculado principalmente, né, pela internet, por esses meios de comunicação, e agora principalmente pelos celulares, né, onde crianças sem filtro nenhum estão tendo acesso a esse tipo de pornografia. Eu li recentemente que as crianças estão tendo contato com a pornografia em média em torno de 9 anos de idade, o que é um absurdo, mas eu comprovo isso, eu corroboro essa descoberta, porque eu vejo nos meus alunos de 6º ano, muitas vezes, garotos com uma mente completamente deturpada, convivendo com suas amiguinhas na sala de aula, como se elas fossem pedaços de carne. Eu vejo expressões assim horríveis, grosseiras da boca desses meninos, como se eles já conhecessem coisas que eu nem imagino que existam, mas parece que eles já estão tendo contato com isso, e só pode ser por meio da internet, do acesso ilimitado à internet que eles estão tendo, e principalmente via celular. Agora, será que isso não tem efeito nenhum sobre a criança? A visão desses filmes horríveis, mostrando a mulher como se fosse um mero pedaço de carne à disposição dos homens, não interfere na noção que esse menino vai ter, no conceito que esse menino vai ter das mulheres? E mesmo o pornô soft feito por mulheres hoje em dia, como se diz hoje em dia, esse pornô continua mexendo com coisas muito fortes no ser humano. O instinto sexual está ligado ao instinto de procriação, que por consequência está ligado ao instinto de sobrevivência e de preservação da espécie. É muito poderoso e não deve ser brincado, não deve ser manipulado, não deve ser acessado a qualquer momento por brincadeira, a qualquer hora. Bom, para agravar a situação, nós temos essa confusão enorme que se faz aqui no Brasil entre pornografia, erotismo e arte. No final das contas, tudo isso acaba sendo levado para o crivo, né, para o selo da arte, né, e a questão de ser pornografia ou ser erotismo fica fundamentada apenas numa questão geográfica. Ou seja, se o cidadão faz certas coisas numa praça pública, ele está sendo obsceno, pornográfico, etc. Mas se faz as mesmas coisas dentro de um museu, ele está fazendo arte, coisa muito benéfica, né? Como nós podemos ver no caso, por exemplo, do Quer Museu e daquele cidadão pelado lá no MAN, que foi manipulado pelas garotas. E aí vem a questão, se realmente o patriarcalismo tende a supersexualizar o homem, era de se esperar, né, que os homens, principalmente,
assumisse a defesa dessas iniciativas que facilitam a pornografia e o erotismo. Mas não é isso que nós vemos, pelo menos pelas fotos e vídeos que às vezes a gente assiste dos manifestantes, aqueles que estão a favor e contra essas exposições. Por exemplo, no caso tanto do Quer Museu como do Pelado do Man, né, as manifestações contrárias a esses eventos, principalmente a presença de crianças nesses eventos, foram principalmente masculinas. Enquanto que as manifestações em favor da abertura, da legalização, da entrada livre, partiram principalmente de mulheres, de senhoras, jovens mulheres e senhoras. No caso do Pelado do Man, nós vemos uma mulher adulta incentivando as crianças a tocar no cidadão, a entrar no jogo da performance daquele artista. Então eu acho que aí está havendo uma certa confusão, e essa confusão precisa ser mais esclarecida para que não ocorra, né, de repente casos mais graves e a gente fica atribuindo a determinados atores ou a determinada postura uma coisa que na verdade está sendo estimulada agora pela nossa sociedade. Eu creio que muito mais do que o patriarcalismo, a pornografia é a principal responsável por esses ataques às mulheres, principalmente os ataques sexuais ou de cunho sexual às mulheres, como foi o caso acontecido em Cabo Frio. Mas sobre isso eu vou entrar em mais detalhes no meu próximo vídeo a respeito deste assunto. Muito obrigado.